A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Hoje estamos dando início a mais um devocional e vamos estar aqui meditando na palavra, compartilhando um pouco do que Deus tem falado com a gente aqui com vocês. E antes de começar, a gente quer estar louvando ao Senhor, né? Um louvor da harpa cristã. O nome do louvor é Algo Mais Que a Neve. Como diz em Salmo 156, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, vem louvar junto com a gente. Amém? Vamos lá. Na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, culpas que dão salvação dos pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Amém, meus irmãos. E a palavra que vamos estar meditando hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. A palavra de Deus vai dizer assim, acompanhem comigo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Oremos comigo, por favor. Deixa que eu oro. Amém? Orem comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratidão por mais uma oportunidade, por esse momento, Deus, de compartilhar a palavra com os nossos irmãos. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, tomando o Jean, Pai, guardando ele, Pai, usando ele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora. Prepara, meu Pai, para os ouvintes, que vai, meu Pai, chegar essa palavra. Deus, que em nome de Jesus, vidas venham ser tocadas, vidas venham ser restauradas, e que o Senhor venha falar, meu Pai, através das nossas vidas, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra que acabamos de ler aqui, no capítulo 7, o Senhor vai dizer que, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, o fôlego de vida, e o homem, a partir dali, ele se tornou a alma vivente. No 8, a palavra vai dizer que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado para cuidar da terra, para cuidar do jardim. O que me chamou a atenção nessa passagem é que Deus, primeiro ele forma o homem, depois ele pega o homem que formou, que havia formado, e planta ele no jardim do Éden, para cuidar da terra, labrar a terra, como diz a palavra, cuidar dos animais que o Senhor Deus havia feito e ser governante de tudo isso. Meus irmãos, o que Deus falou comigo aqui a respeito dessa palavra é que muitas das vezes a gente quer alcançar algo, quer estar em diferentes posições na vida, tomar diferentes rumos na vida, alcançar objetivos, mas muitas das vezes a gente não está preparado, não está pronto.
Perceba que antes de Deus entregar o homem o jardim do Éden, primeiro ele prepara, primeiro ele dá uma formação ao homem. Só constrói o homem a partir do que é natural, para depois o homem viver o sobrenatural, viver aquilo que Deus havia preparado para o mesmo. Né? Perceba que Deus, ele primeiro ali, ele forma Adão do pó da terra, do barro, e quando Deus termina de formar Adão, ele pega Adão e coloca Adão no jardim. Porque eu digo que o homem foi formado do natural para viver o sobrenatural de Deus. Porque a partir do momento que Adão é colocado no jardim, Adão começa a ter experiências com o eterno, experiência com Deus, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que Adão deu o nome a todos os animais que viviam no Éden, e aqueles que Adão chamava, esse foi o seu nome, a Bíblia diz isso. Adão também experimentou da árvore da vida que estava plantada no jardim, que essa árvore era representada por Jesus Cristo. Né? A palavra de Deus é bem clara que existia duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dela não podia comer, né? Mas isso é um outro assunto, e a árvore do bem e a árvore da vida, que era Jesus Cristo. Entendeu? Então Adão, quando foi plantado no jardim, quando foi colocado no jardim, ele passa a ter experiências com Deus. A Bíblia também fala que todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha para ter com Adão, para conversar com Adão. Então Adão, a partir do momento que foi colocado, né, no jardim do Éden, ele passou a ter experiências com Deus, né, passou a conversar com Deus, passou a viver coisas que espirituais, coisas grandes mesmo. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente sonha com carro, vamos dizer assim, trazendo mais para o nosso dia a dia, sonha com carro, sonha em conquistar uma casa, sonha em ter uma promoção no trabalho, mas muitas das vezes a gente não estamos preparados para estar naquela posição, para estar ocupando aquele lugar. É necessário que primeiro a gente se prepare, né? Entregue aqueles pensamentos, aqueles desejos, aqueles projetos ao Senhor. Na palavra do Senhor diz assim: eu pensei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então os planos que Deus, né, ou me corrigindo, pensamento não, os planos que Deus tem para nossas vidas é muito maior. A gente não consegue ter dimensão do que Deus tem para mim e para você. Então, antes de ficar ansioso pelaquilo que almejamos muito, primeiro temos que nos preparar, né? Primeiro temos que passar por um processo. Foi assim com José. Justamente. José, quando Deus entrega a ele um sonho, que muitas das vezes você tem um sonho, e esses sonhos, por mais que você olhe para a sua circunstância, aquele sonho parece ser improvável de acontecer pelas suas condições financeiras, pelo ambiente que você ocupa, aquele sonho parece ser improvável de acontecer, mas acredite, se esse sonho brotou no seu coração, é algo que Deus tem para você. Por isso que é necessário que você faça uma análise. Ore a Deus, apresente aquilo que você sonhou, apresente aquilo que você quer conquistar, e assim, se Deus confirmar em seu coração, continue orando, continue firme, ainda que as pessoas que te cercam pensem e digam ao contrário, ainda que seu ambiente seja ao contrário daquilo que você quer conquistar. Né? Eu trago a passagem aqui de José, porque José foi entregue um sonho a ele. Foi entregue um sonho, uma promessa a ele. Que ele iria reinar sobre as nações. Exatamente. Ele ficou tão feliz, não fez? Que compartilhou com o pai e com os irmãos. E ao compartilhar, o que aconteceu, minha filha? Ele foi jogado na cova. Deu? José ele recebeu a promessa, só que ele precisou passar pelo processo. Ele foi jogado na cova, ele foi vendido como escravo, ele foi para a casa de Potifar. Ele começa a servir no Egito. Para ele chegar no destino final dele, no propósito dele, ele teve que passar por um processo. Assim como foi com Jesus. Jesus ele vem pela humanidade, morrer pela humanidade, porque todo aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna. Então Jesus ele passou aqui na terra por um processo, para chegar lá no final
que é ressuscitar ao terceiro dia. Amém. É cumprir essa promessa que o Senhor liberou sobre a vida dele. Ele iria morrer, mas iria ressuscitar em prol da humanidade. Então, quando o Jean fala aqui que às vezes a gente está preparado um ambiente para a gente, mas a gente às vezes não está preparado ainda para ocupar aquele ambiente. Então, existe um preparo que a gente precisa ter. Existe uma capacitação para que a gente venha chegar no que foi determinado para as nossas vidas. A gente primeiro precisa passar por esse processo. Exatamente. Então é necessário que a gente esteja pronto para ocupar aquilo que Deus tem para nos entregar. É necessário que a gente esteja pronto, porque muitas vezes a gente quer ocupar um lugar que a gente não está capacitado, não está apto para aquilo. José, ele passou por todo um processo. Muita da gente, quando passa por algum aperto, alguma dificuldade, para conquistar aquilo que muitas das vezes até ela mesma pediu, ou você mesmo pediu em oração, começa a murmurar, começa a se questionar: por que, Deus, eu estou passando por isso? Mas nunca parou para perguntar para quê, qual o objetivo disso. Em vez de murmurar, perguntando por quê, pergunte para quê. Porque tudo na nossa vida exatamente tem um propósito do Senhor. E na vida de José não foi diferente. Ele passou por todo um processo até alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Né? Todos nós conhecemos aqui a história de José, sabe que ele foi um governador. Ele foi governador no Egito. Né? E através do governo dele, né, estabelecido por Deus, amém? José trouxe recursos não só para o povo do Egito, mas para toda a sua família. Então, meus irmãos, não murmure quando você estiver passando por um processo, não pergunte por quê a Deus, mas sim para quê, qual o objetivo, e ore. Ore a Deus, louve em espírito e em verdade. Né? Porque o processo é um treinamento. É Jesus nos aperfeiçoando. Ele cria uma situação que a gente vai estar inserido naquela situação para nos aperfeiçoar. Para quando a gente vier usufruir da promessa, a gente já está capacitado. Amém. Exatamente. Você falou sobre estar capacitado. Eu gosto de falar muito de uma passagem de Davi, né? Está no livro de Salmos, eu não me lembro agora a passagem que estava procurando aqui, onde Davi, orando a Deus, ele fala assim: Senhor, quando me consolarás tu, pois tornei-me como um odre na fumaça. Contudo, eu não me esqueci dos teus estatutos. Ou seja, Davi estava passando por um momento difícil, um momento dificultoso, mas ele falou: Deus, o Senhor precisa me consolar. Eu preciso sair desta aflição que estou passando. Né? Mas contudo, independente do que estou passando, eu não me esqueci dos teus estatutos, dos teus mandamentos, daquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Eu creio que vai se cumprir. E quando Davi se compara com um odre, minha filha, um odre era uma bolsa de couro que era utilizada para armazenar água, vinho, óleo. E esse odre, antes de mesmo de ser preparado, ele passava também por um processo. E eu creio que era o processo que Davi estava passando, por isso que ele se comparou com o odre. O odre, antes de virar uma bolsa, ele era arrancado de uma das pernas de um animal, né? Era estirado de uma pedra, ele era arrancado todos os pelos, né? Batia-se de um lado esse couro, batia-se de outro, ficava um tempo na fumaça. E aquelas pessoas, ao olhar para aquele couro ali na fumaça, via aquele couro ficando preto, muitas pessoas que não entendiam o objetivo daquele couro, ia dizer: não presta, joga fora. Mas o Deus, a pessoa que estava confeccionando aquele material, aquela obra-prima, sabia o objetivo, sabia que aquele couro tinha que passar por aquele processo até se tornar um odre. Então a mesma coisa com você. Muitas das vezes a pessoa vai olhar para você e não vai dar nada, vai desacreditar daquilo que você quer alcançar, mas o Deus que te formou, que te confeccionou, que te deu o fôlego da vida, assim como fez com Adão, sabe o objetivo pelo qual você foi criado. Sim, eu digo isso porque toda a nossa estadia aqui na Terra tem que ter um propósito. Então sua existência aqui na Terra tem um propósito. A palavra de Deus diz que antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e já nos tomou por nação.
Então entenda isso, você não é obra do acaso. Ainda que sua mãe, seu pai não tenha te, como é que diz? Não tenha te pensado em ter você, como é que fala? Planejado. Não tenha te planejado, obrigado. Essa palavra certa. Ainda que sua mãe e seu pai não tenha te planejado, vou planejar aqui em ter um filho. Ainda que seus pais não tenham te planejado, Deus já sonhou com você. Você não é obra do acaso. Sua estadia aqui na Terra tem que ter um propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa, meu filho? Amém. Então, minha esposa orou para iniciar, eu vou orar para encerrar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue falando, meu Pai, não só aos nossos corações, mas sim às pessoas que estão nos assistindo agora. Meu Pai, que essa palavra vá e faça o efeito para o qual está sendo lançada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que vidas sejam alcançadas, que elas possam entender o real propósito dela de estar aqui na Terra. Que ela entenda, meu Pai, que ela não é só mais um em meio à multidão, mas que elas entendam, meu Pai, que são pessoas selecionadas pelo Senhor mesmo. Que o Senhor mesmo, como diz na Tua palavra, já tomou essas pessoas por nação, em nome de Jesus. São pessoas escolhidas, meu Pai. E, Pai, se por acaso tem pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor Jesus como muito suficiente Salvador, que elas possam estar no nome do Senhor Jesus se posicionando referente àquilo que ela quer e aceitando o Senhor no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, desfaz todo o mal, todo laço do inimigo sobre a vida dessas pessoas. Abençoa cada família representada aqui, meu Pai, que está assistindo este vídeo junto com a gente, em nome do Senhor Jesus, que está participando desse devocional. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, envia anjos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, anjos com espada de fogo para dilacerar o inimigo se porventura tentar contra a vida dessa pessoa, meu Pai. Pai, realiza os desejos do coração desta pessoa de acordo com o Teu tempo, que é bom e perfeito e agradável para nossas vidas. Meu Pai, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor, buscando do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que Você tem dado em nossas vidas. É tudo que eu te peço, te agradeço. Na certeza de nossa vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tchauzinho. Até o próximo devocional. Deus abençoe.